Fala, meu bom, fala, meu querido, fala, meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2025, 19 horas e 11 minutos. Vamos trocar uma ideia aqui em breve sobre o anti-imperialismo. Eu vou te mostrar alguns problemas envolvendo o anti-imperialismo e a relação do ser anti alguma coisa com a dialética, tá? Então aqui novamente nós estamos com com meus arquivos secretos diretamente da USAID. Bom, vamos falar um pouquinho assim. Eu não gosto da ideia de ser anti-imperialista, tá? Isso aí aparece seguido dentro do nacionalismo brasileiro, o pessoal que ele se diz nacionalista, mas se diz anti-imperialista, né? Eu acho isso aí bastante problemático. O primeiro problema é o seguinte, cara. O primeiro problema de você se dizer anti-imperialista, né, é que ser anti-imperialista, ele é uma postura política reativa, né? Então seria uma postura do beta lunar, né? Então você não está dizendo aquilo que você é, você está dizendo aquilo que você não é. E você dizer aquilo que você não é não diz muito sobre aquilo que você é. Tá? Eu já falei sobre isso em outros episódios, mas adianta, por exemplo, eu falar assim, olha, eu não sou o Lula, eu não sou o Bolsonaro, eu não sou o Trump. Quando você diz que você não é alguma coisa, isso não meio que não adianta de nada para você entender o que você é. Você ser algo, ele precisa ser propositivo. Então fala, eu sou um Homero, eu sou o filósofo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço análises filosóficas feitas por profissionais, entendeu? As definições positivas, lembra que eu falei isso pra ti, de definições positivas, né? Quando alguém chega e fala assim pra mim, olha, eu sou anti-imperialista, a pessoa está me dizendo, olha, eu não gosto do imperialismo. Daí eu digo, ok, perfeito, você não gosta do imperialismo, mas você gosta do quê? Né? Então, e em muitos casos, quando você pergunta isso, a pessoa vai dizer que vai te dar alguma outra coisa, que em muitos casos é pior que o imperialismo, né? Como, por exemplo, o sistema chinês, o sistema coreano, o sistema russo, que também, de um certo modo também é imperialista, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Então, assim, ó, gente, dizer aquilo que você não é diz muito pouco ou nada sobre aquilo que você é. Na verdade, assim, ó, você dizer que você não é alguma coisa, em alguns casos, serve para definir o que você é. Então, se, por exemplo, você tem um intervalo de tempo de 0 a 10, tal evento aconteceu no segundo 0, não. Tal evento aconteceu no segundo 1, não. E se você repetir tudo, você vai chegar lá num momento onde você vai concluir pela negação aquilo que você é, que vai ser o momento onde aconteceu o evento, se o evento aconteceu, né? Mas, de um modo geral, quando a gente fala em termos filosóficos, você se definir a partir de uma negação não é algo bom. Porque, em muitos casos, você acaba sendo uma pessoa dependente da síntese. Acaba sendo uma pessoa dependente da tese. Que é aquele esquema só por desencargo de consciência, né? Tese entra em confronto com antitese e vira síntese, né? Então, quando você diz, olha, eu me defino como a não tese, né? Tu está se definindo como uma antítese, né? E ao ser uma antítese, você está sendo uma pessoa politicamente reativa, tá? E talvez o Rui Fausto, eu falei sobre isso em um texto onde eu comento sobre, lá no meu Substack, onde eu comento sobre o que seria a esquerda, né? E o Rui Fausto, ele tem uma definição mais ou menos desse tipo, que ele vai dizer que, olha, ser de esquerda é ser anticapitalista, né? Não é só isso, mas uma das características é ser de esquerda, é ser anticapitalista, né? O que pra mim não é uma coisa muito boa, né? Então você tem esse problema da antítese, né? De se constituir a partir de uma antítese, né? Inclusive é o mesmo prefixo, né? Não sei se tu percebeu, né? Anti-imperialismo, antitese, né? Por quê? Porque a tese seria o imperialismo, tá? Imperialismo. Deixa eu conferir se tá gravando isso aqui, porque eu já tô bem paranoico, tá? Tá bom? Compreendeu? Tá? Esse seria o primeiro problema, né? Eu já não vou me alongar muito nesse problema, porque eu já falei sobre ele em outros episódios aqui do canal. Mas um movimento político, ele deveria se definir a partir daquilo que ele se pretende ser. Então, tu precisaria ter uma definição propositiva. Eu sou tal coisa, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Agora, tem um segundo problema de você se dizer anti-imperialista, que é o seguinte. Peraí que eu acho que tá chovendo.
Começou a chover aqui, cara. Tá um calorão desgraçado aqui no Rio Grande do Sul, meu. Finalmente os caras desligaram o harp aqui e começou uma chuva. O segundo problema, né, do anti-imperialismo, tá, é que a definição do que é ser anti-imperialismo, ela é uma definição fluida e que gera dependência. E isso é fácil de você entender, assim, olha, se você é contra a tese, eu tô tentando falar isso que eu quero falar do modo mais claro possível, mas isso aqui não é tão fácil porque envolve dialética, né? Então, assim, se você é contra a tese, se você se define a partir de ser contra a tese, tu concorda comigo que a partir do momento que tu muda a tese, tu vai mudar também a antitese? Então, a partir do momento que a tese muda, se tu realmente quiser se colocar como anti-imperialismo, você também tem que mudar. E de um certo modo é o seguinte, né, cara? A partir do momento que você define o seu agir a partir do outro, a sua ação depende daquilo que o outro decide, né? Quando o agir do outro ele é o parâmetro para a tua ação ela está escravizada pelo outro. E no fim das contas, quem define aquilo que você faz é o outro. Isso é aquela moral do escravo, né? Que o Nietzsche diz, né? A tese é o cara com o chicote, né? E a antitese é a dor do escravo tomando uma chicotada. A dor do escravo depende da chicotada do senhor, tá entendendo? Mas daí tem aquela tese do Hegel também que vai dizer que o senhor só é senhor porque depende do escravo e tal. Tem uma relação dialética, né? O senhor só é senhor quando o escravo aceita ser o escravo. Se o escravo não aceita ser escravo, o senhor não vai ser senhor. Ah, mas o senhor vai matar o escravo. Tudo bem, matou, mas isso significa que o escravo não aceitou ser escravo. Então não há senhor naquele momento, né? Vai ter gente que vai dizer que na verdade existe o senhor, porque o senhor é quem define a vida e a morte e tal, e ele definiu a morte do escravo, e mesmo assim o escravo seria um escravo ao negar o seu senhor e tal. Loucura, né? Mas o ponto é o seguinte, o que eu queria que tu entendesse é que quando você se define a partir de uma antítese, se a tese muda, você muda também. Então se você é contra a tese imperialista, vamos dizer que tu é um capitalista, e o capitalismo muda, aquilo que você é também muda, tá? E esse é um dos principais problemas da esquerda, né? O capitalismo ele se modificou e hoje a antítese dele não é mais a esquerda, alguma outra coisa. Bom, mas vamos ver o que eu escrevi aqui, ó, que acho que vai ficar um pouco mais claro, né? Que seria um caso curioso, né? Que agora é um ponto polêmico aqui do texto, né? Está provado que em 2022, ó, presta atenção, está provado que em 2022 o imperialismo americano agiu para remover Bolsonaro e colocar Lula no poder. Isso está extremamente claro, tá? Você tem a Vitória Nuland vindo ao Brasil, você tem o William Burns vindo ao Brasil, você tem o Biden vazando informação que ele influenciou nas eleições do Brasil, você tem todos os documentos do Twitter Files, você tem todos os documentos da USAID. Você tem uma série de apontamentos que levam a crer, com um grau de certeza bastante grande, que o candidato do imperialismo em 2022 era o Lula. Tá? Então, o imperialismo americano escolheu colocar o Lula no poder. Agora, isso significa que, pelo menos em 2022, tá? Antes disso você pode discutir, mas pelo menos em 2022 a escolha do imperialismo era o Lula. E se você é realmente anti-imperialista, quem você deveria apoiar em 2022 era Bolsonaro. Pegou o raciocínio? Tá? Então funciona mais ou menos. Então a partir do momento que o chamado, entre aspas, eu não sei se eu concordo muito com isso, mas a partir do momento que o chamado imperialismo escolhe o Lula e você se diz anti-imperialista, se o Lula é colocado como uma tese do imperialismo e você se considera a antítese do imperialismo, então necessariamente você teria que apoiar em 2022 Jair Bolsonaro. Tá? Eu até organizei aqui em forma de raciocínio condicional aqui, sem então, né? Para ficar um pouco mais claro, né? Se o imperialismo diz A, então eu devo dizer não há. Isso aqui seria a tese anti-imperialismo. O imperialismo disse Lula. Logo, eu devo dizer não a Lula. E dizer não a Lula naquela situação significaria dizer sim ao Bolsonaro. Então, aí a gente tem o problema, esse segundo problema do imperialismo, né? Que é uma definição que, como você não está definindo nada, você está dizendo ser do contra, e você está preso àquilo que você é do contra. Tá? Então você, eu sou anti-imperialista, beleza. O imperialismo escolheu o Lula, e agora?
E agora, se tu é realmente anti-imperialista, você vai ter que votar contra o Lula. Tá entendendo? O problema dialético da antítese. A antítese ela é fluida de um certo modo. Não sei se está bem claro o que eu tô falando, tá? E se tá claro, então tu consegue perceber o problema que é você se definir a partir do outro, de você ter uma definição reativa, de você não conseguir dizer aquilo, se afirmar como algo, mas sim se afirmar a partir da negação do algo. Então o cara diz, pô, eu sou anti-imperialista, porque eu sou anti-imperialista. Daí o anti-imperialismo, em 2022, escolheu o Lula. Você pode negar, espernear, mas isso é verdade. Foi o que aconteceu. Em 2022, o imperialismo americano escolheu o Lula. Agiu ativamente para tirar o Bolsonaro e botar o Lula, tá? Foi um movimento, para deixar bem claro, isso é um movimento imperialista, do imperialismo americano, Yankee, tá? Que você se descontra, tá? Então, se você quer ser coerente e se dizer realmente anti-imperialismo, você tinha que apoiar o Bolsonaro, tá? Esse é o ponto, pelo menos em 2022, tá? 2018 já é uma questão mais polêmica, porque 2018 você poderia ser contra o Bolsonaro porque você queria o Lula, e o imperialismo tinha tirado ele e tal, e você pode concluir que o Bolsonaro seria o imperialismo ali. Mas isso aí, que nem eu falei, é discutível. Eu não acho que ele era o imperialismo em 2018. Acho que a opção do imperialismo seria o pessoal do PSDB. Tá? O plano eu acho que era tirar a Dilma e botar um PSDB da vida. Mas eu aceito a argumentação que você pode dizer que ele era imperialismo, porque Paulo Guedes e papapá, né? Mas em 2022, cara, é muito difícil você me convencer que o Lula era uma opção anti-imperialista. Muito difícil, né? Agora, sabendo disso, a gente tem que se perguntar o seguinte, né? Por que os anti-imperialistas, os chamados anti-imperialistas, não apoiaram o Bolsonaro em 2022? Aqui a gente vai entrar em uma seara especulativa. Se a opção para a luta anti-imperialista é aquilo que contra o que o imperialismo decidiu, e o imperialismo decidiu o Lula, então a luta, o anti-imperialismo em 2022 era o Bolsonaro, tá? Mas os anti-imperialistas não votaram no Bolsonaro em 2022. Muito pelo contrário, alguns fizeram até campanha contra, né? E a gente vai tentar especular um pouquinho por quê, né? Bom, primeiro ponto, né? Isso aqui, que é o seguinte, eles não viram que o imperialismo criou o Lula. Isso aqui é aceitável. Eu diria que isso aqui é um erro por ignorância, tá? É um erro aceitável, né? Porque na época, em 2022, o imperialismo ele deu alguns sinais, tá? Alguns poucos sinais de que ele queria o Lula, tá? Só que não eram sinais descarados, né? Então tu teria que estar atento à geopolítica, né? Tu teria que estar atento à vinda da Vitória Nuland, tu teria que estar atento ao Mr. Burns, tu teria que estar atento à pressão do serviço americano sobre os militares, entendeu? Tu teria que juntar peças de um quebra-cabeça. Então eu meio que eu entendo que alguém poderia simplesmente não ver que o Lula era o imperialismo na época. Então eu acho esse até uma forma de errar boa. É uma boa forma de errar, tá? Agora, a segunda forma é uma forma bastante interessante também, né? A segunda explicação, né? Por que os anti-imperialistas não apoiaram o Bolsonaro em 2022? E essa aqui, isso aqui seria a visão do comandante Farinácio, porque o Farinácio sabia, tá? Ele viu todos os indícios que o imperialismo criou o Lula, tá? Ele sabia disso. E ele sabia que o Bolsonaro era a opção anti-imperialista de 2022, tá? Agora, o comandante Farinácio viu que o imperialismo estava escolhendo o Lula, mas na cabeça, aquela cabeça branca lá dele, né, ele estava pensando que isso aí era um grande erro do imperialismo. O imperialismo estava cometendo um grande erro porque ele estava desgovernado e papapá, né? E seria até bom que o Lula voltasse porque eles iam profitar em cima do erro do imperialismo, né? Eles iam se dar bem, o petismo ia voltar em cima de um erro do imperialismo, né? Agora, ver o imperialismo desse modo, na minha opinião, é um modo inocente.
É você achar que eles estão errando assim propositalmente, que eles estão botando o Lula porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Não, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, justamente porque eles são imperialistas, né? O imperialismo ele sempre está um passo na sua frente. Né? Por isso que eles são um império, né? E por isso que eles são a tese. A antitese ela está sempre um passo após a tese. Né? Então, achar que o imperialismo estava errando, né? Que o Joe Biden estava errando, que o Obama estava errando ao voltar com o Nine, é um modo inocente de ver o imperialismo. Não, tá errando, né? Meu Deus, que calor. Agora, existe uma terceira opção, né? Então vamos lá. Por que os anti-imperialistas não apoiaram Bolsonaro em 2022? A terceira opção é que eles consideram dentre Bolsonaro que Lula é sempre a opção anti-imperialismo. Tá? Isso aqui eu chamo de erro dialético, que é o erro de alguém que não conhece a dialética. Né? Então os caras acreditam. Geralmente quem pensa desse modo é o pessoal da velha guarda, né? A esquerda da velha guarda. Né? Então lá atrás, 20, 30 anos atrás, né? O Lula ele se posicionava como uma antítese do capitalismo. Então, que o capitalismo seria o FHC da vida e o Lulão seria a antítese dele. Então, nesse sentido, o Lulão daquela época, do começo lá ele era de fato, talvez, um anti-imperialista. Então, eles botaram na cabeça: olha, foi anti-imperialista lá. Só que eles não conhecem a dialética, eles não conhecem que a coisa muda. Então, a partir do momento que você tem o capitalismo de fim da história como tese e o Lulão como antitese, o que vai acontecer é que as duas coisas elas vão se juntar, tá? E vão fazer aquele fluxo dialético e vai sair uma síntese. Agora, essa síntese não vai ser necessariamente nem a vitória de um e nem a vitória de outro, mas um híbrido entre essas duas coisas. E daí que você surge com aquilo que a gente entende como uma esquerda atual, que é uma esquerda que não se constitui mais como a negação do capitalismo, mas que se constitui a partir dele, que toma ele como ponto de partida para se afirmar. Só que o cara da esquerda, da velha guarda, ele tá até hoje achando que o Lula é anti-imperialismo, que o PT, o Lula é anti-imperialismo. Tá? Talvez fosse no passado, só que hoje a coisa mudou. Hoje eles são a tese. Né? Na verdade eles são a síntese, mas toda a síntese é uma tese. Então eles são a tese atual, tá? Por quê? Porque as coisas elas vão mudando, tá? É a mesma coisa o bolsonarismo. O bolsonarismo também ele tem uma dialética interna. Você não tem como afirmar, por exemplo, que o bolsonarismo de hoje ele é a mesma coisa do que o bolsonarismo de 2018. Não, porque ele vai modificando. É aquele fluxo heraclitiano, né? Uma coisa vai entrando em conflito com outra coisa e vão se modificando. Não quer dizer que uma vai ganhar e uma vai perder. Às vezes uma ganha, às vezes a outra ganha. Mas em muitos casos vira meio um híbrido, vira alguma coisa meio estranha, tá? E essa coisa meio estranha, essa tese meio estranha, que é uma união entre o capitalismo de fim da história do Fukuyama lá, do fim da disputa depois da queda do Muro de Berlim com o anti-imperialismo, com o suposto anti-imperialismo lulista, gera esse novo imperialismo no qual a esquerda e o PT fazem parte. E por isso que o Bolsonaro ele era a opção anti-imperialista, né? Em 2022 e, na minha opinião, em 2018. Então, a luta anti-imperialista, hoje, ela passa pelo fato de você ter que negar o PT, negar o Lula e apoiar o Bolsonaro. Tá? Agora, o pessoal não vai fazer isso. Não vai fazer, tá? Por quê? Talvez muito por isso aqui, ó, que é o quarto ponto, né? Que eles têm nojinho do Bolsonaro, né? Esse nojinho seria você errar pela estética, né? O que é algo bastante, eu botei aqui, mais comum em liberais cheirosos, né? O pessoal liberal maravilhoso e tal, né? Isso daí tem nojinho e tal, vota no Lulão, né? Mas esse erro estético é um negócio que você não tem como ignorar muito no Brasil, porque o brasileiro ele é muito estético. O Brasil ele é o país de você sabe com quem você está falando, né? Esse é o Brasil, tá? Desde lá do Lima Barreto, desde do Machado de Assis já, seja é amplamente denunciado. O brasileiro ele não se importa muito com o conteúdo da fala, mas se importa mais com quem está falando. Então existe uma ligação estética, tá? Por isso que você vê pessoas que vendem curso de vida intelectual, que muitas vezes o cara não tem conteúdo nenhum, né? Só que ele tem a estética, e por ter estética, as pessoas vão, tá? E eu acho que muita gente que se dizia anti-imperialista não entrou junto ali com o bolsonarismo por puro nojinho,
Ou talvez, né, também o fato de você considerar o Bolsonaro como uma outra forma de imperialismo. Ok, é aceitável, tá? Mas eu diria que a maioria das pessoas foi contra ele pelo nojinho, pelo nojo estético. E o último ponto também é que tem pessoas que não aceitam de jeito nenhum que o Lula é o imperialismo. Né? Então você tenta. Isso aí já me aconteceu bastante. Já tentei mostrar para muita gente, olha. Inúmeros momentos onde as decisões do lulismo e do petismo foram decisões imperialistas. Tá? E não adianta. Se você tenta apresentar, as pessoas não vão aceitar. Tá? Porque é um erro de negação. A pessoa está negando a realidade. Então, quando a pessoa nega a realidade, você não tem o que fazer. Você não tem como argumentar mais. Acabou. Tá? Então você pode chegar e dizer, olha, você pode dizer assim, ó, Lula fez uma coleira militar tecnológica que fez com que as Forças Armadas do Brasil ficassem refém das armas da OTAN. Pode apresentar isso aí, né? O pessoal vai falar, não é bem isso, pipipipipi. Você pode chegar e falar assim, ó. No primeiro mês do governo Lula, ele autorizou um monte de ONGs para atuarem no Brasil, na Amazônia. O que é claramente a ONG, esse negócio da USAID mostrou que a ONG ela é uma ferramenta do imperialismo, tá? Não toda ONG, tá? Não vamos generalizar. Mas a ONG em si, ela é imperialismo. Tá? Então, a partir do momento que tu tá fechado com ONGs internacionais, cara, você tá fechado com imperialismo, né? Quando você, por exemplo, assim, ó, lulismo e petismo são entidades profundamente ligadas ao setor financeiro mundial do imperialismo capitalista, né? Dos grandes capitalistas e das grandes famílias dinásticas. Né? Você pode, cara, eu tô te dando três exemplos, cara, mas você pode ficar listando várias vezes em que o Lulio agiu contra o interesse nacional, né? Agiu para ferrar com o Brasil, né? Em prol do quê? Do imperialismo, tá? Ajudando, em termos práticos, o imperialismo. Mas você pode apresentar tudo isso e mais coisa, não adianta. Né? Ele já concluiu que o Lula não é imperialista, que o Lula não serve os Estados Unidos e deu. Tá? Agora, esse tipo de gente você não tem muito como argumentar. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. Né? Então, vamos tentar resumir nos momentos finais, vamos tentar resumir, né? Então, o primeiro problema de você se dizer anti-imperialista é que você está se definindo a partir de uma negação, né? E isso é uma postura reativa, você não está dizendo o que você é. Tá? Você é um Betinho Lunar, dizendo eu não gosto disso, eu não gosto da chicotada, né? Moral de escravo, né? Segundo ponto, né, é que a partir do momento que você se define como ser anti alguma coisa, quando esse anti muda, você necessariamente vai mudar também. Então, o cara que se dizia anti-imperialismo lá nos anos 80, nos anos 90 e era pró-Lula, ele estava certo no anti-imperialismo dele. Né? Mas agora, depois dessa mudança dialética, onde o lulismo ele foi introjetado dentro do capitalismo, no sistema financeiro, e se tornou a tese imperialista, a postura anti-imperialista correta é a negação do lulismo e do petismo. Tá? E que, no caso, se representa hoje através da escolha do Bolsonaro. A não ser, claro, que você acredite que o Bolsonaro e o Lula são dois lados da mesma moeda da dialética interna do imperialismo. Daí, nesse caso, você vai ter que ser contra o Lula e o Bolsonaro ao mesmo tempo. Tá? E daí você vai ter que ser antidemocrático. Né? E não é a postura do canal, porque nós amamos a democracia, o Estado democrático de direito, e eu tenho nojo à ditadura nunca mais. Sabe aquele cara segurando a Constituição assim? Tá bom?
Tá bom, pessoal? Então aqui a gente é super democrático. Ô meu, se tu chegou até aqui, eu queria fazer uma pergunta, cara. O que aconteceu com o meu amigo Guilherme Freire? Ô Guilherme, você é ouvinte do canal aqui, cara. Tá? O que aconteceu que você não posta mais, cara? Tá 2 meses sem postar. A última vez que o Guilherme Freire ficou sem postar, cara, a última vez que ele ficou sem postar, parece que estavam acusando ele de ter estufado uma mulher, parece que estufou uma mulher, não sei onde. Mas isso aí é tudo, não foi provado nada, então não vamos. Não... Mas ele deu uma sumida e voltou, cadê aqui, ó? Ele sumiu, ó, ele ficou aqui 6 meses atrás, daí ele ficou 3 meses fora, voltou falando sobre essa questão. Daí postou mais uns vídeos, já tá 2 meses sem postar nada, cara. O que aconteceu, Guilherme? Pô, me manda uma mensagem aí, cara. Alguma coisa, dá um sinal de vida aí, cara. Junto a isso também é preciso notar um outro fato aqui que eu tava vendo o Guten Morgen, né? Infelizmente aconteceu alguma coisa com o bocão aqui do Gelatina Royal. Eu gosto muito do Flávio Morgenstern, porque eu acho ele um dos olavistas mais inteligente, assim, mais promissor, tá? De via de regra, os olavistas são tudo meio burrão, mas o Flávio não é tão burro, não. Às vezes ele tem uns insights bons e tal. Só que não dá, meu, parece que mudou o cenário dele, botaram ele gravando lá dentro da casa da bruxa do 71, porra, que é isso, cara? Que é isso, cara? Botaram o homem lá na casa da bruxa do 71 gravando, cara. Mas tudo bem, Guten Morgen, porque pelo menos não é um paredão de livro atrás. Fico feliz por você ter botado um cenário diferente e tal, bacana. Tá bom o cenário, tá bom, né? Tá bom, tá bom. Né, tu já tem a corda aqui, se a pessoa quiser churrascar também, já churrasca logo, teu cálice aqui cálice do Indiana Jones, lá do filme do Santo Graal, que é aquele que o cara morre, o cara toma, o cara fica, despedaça tudo, né? Mas é isso aí, cara. Tem umas velas, isso aqui é gnose completa, né? Essas velas pegando fogo, isso aí claramente isso aí é gnose imperialista, né? E tá com a roupa ali da Harley Davidson também. Mas tudo bem, gosto de você, viu? Então, espero que você consiga achar a saída da casa da bruxa de 71. E o Guilherme Freire deu uma desaparecida também. Os gordão refutação também nunca mais viu o que aconteceu com os gordão, cara. Bom, enfim, sei lá. Só dar uma reclamada aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Valeu, falou, tamo junto, até a próxima e tchau, tchau. Essa semana ainda vai sair um texto meu lá no meu Substack, se eu conseguir me acertar com o texto, tá? Valeu, falou, tamo junto, até a próxima e tchau.